A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste vídeo para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com o objetivo de trazer algumas informações para que nossos professores e você, amigo que está assistindo o vídeo, irmão aí que está assistindo o vídeo, ter mais informações para que junto com seus conhecimentos e junto com a orientação do Espírito Santo de Deus, você possa ter uma aula abençoada, você possa compreender melhor o que a lição está querendo passar. E nós trabalhamos aqui com a editora Betel, com a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2024, nós estamos falando sobre o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. E nossa lição, nossa revista, ela foi escrita, foi comentada pelo nosso bispo Oídes José do Carmo. Ele é lá presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Então o nosso bispo, ele preparou essa lição abençoada aqui nessa revista para que a gente junto possa, estudar e estar aprendendo mais sobre o movimento pentecostal, sobre o avivamento que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida, sobre a igreja. Então nós vamos estudar nesse primeiro trimestre sobre esse assunto. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você pode participar conosco aí assistindo o vídeo, e se você quiser, você pode ir ao site oficial da editora Betel e procurar ali as promoções, a forma adequada e correta de você adquirir a revista no site oficial da editora Betel, para que você possa ir na sua residência, fazer as suas anotações e participar conosco aqui da lição. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Aproveitando também esse início, essa introdução, essa apresentação, para agradecer também à empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos tão graciosamente nos ajudou e nos doa esse espaço aqui, nos empresta esse espaço para nós gravarmos esses vídeos aqui para os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quiser conhecer mais essa empresa, procure nas redes sociais, o COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início aqui à nossa pré-aula, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer a pré-aula da lição de número 2, e vem como título em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Então aqui no título a gente já chama atenção a uma palavra-chave, permanente, ou seja, todos os dias, continuamente, o cristão ele precisa vigiar, tomar conta da sua caminhada, da sua vida espiritual, da sua vida social, da sua vida física, para que tudo corrobore, para que ele apresente uma vida em santidade diante do Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, com as orientações que a Bíblia nos orienta a fazer. Então é nossa responsabilidade a cada dia estarmos pedindo ao Espírito Santo para que nos mostre, para que nos revele, para que nos incomode, para que venha nos chamar a atenção se porventura estamos fazendo alguma prática ou tendo alguma atitude que vai contra a palavra de Deus, que arranha a santidade que o Senhor espera de nós. Então a gente precisa ter essa constante vigilância, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Pai. Ou seja, é nossa responsabilidade buscarmos por essa santificação, por essa santidade, que nada mais é do que viver em conformidade com a palavra do Senhor, se afastando do pecado, se afastando das práticas mundanas e vivendo uma vida de separação, uma vida de exclusividade para o reino de Cristo. Então já destaque aí
para o seu aluno essa palavra: permanente, é contínuo. Todos os dias nós temos que estar fazendo esse autoexame, essa autoavaliação, para ver como está a nossa caminhada cristã. E ela tem que ser por base a palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo. Não faça o autoexame olhando para os outros, olhando para o jeito que o mundo vive. Não, faça seu autoexame, sua autoavaliação dentro da palavra do Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus que te revele e te mostre se você está caminhando bem ou se você tem algumas coisas que precisam ser corrigidas para a honra e glória do Senhor. O texto áureo, ele vai trazer lá em Romanos, capítulo 13, verso 11, aonde vai dizer: e isto digo, conhecendo o tempo que é já, a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos avisando aqui, nos exortando, que temos que o quê? Despertar do sono, ou seja, acordar, trazer a vigilância, ficar atentos para que a gente mantenha a nossa santidade, para que a gente mantenha a coroa da justiça, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. A cada dia que passa, o arrebatamento da igreja está mais próximo, e a cada dia que passa, nós estamos mais próximos de ir morar no céu, de Jesus nos levar, ou seja, na morte natural, ou seja, pelo arrebatamento. Então, nós precisamos sempre estar vigilantes. Não podemos deixar o sono da indolência, o sono da indiferença vir sobre a nossa vida, o sono do conformismo e vivermos uma vida espiritual morna, fria, que não agrada ao Senhor Jesus e a nos arriscarmos a perder a coroa da vida, perder a nossa salvação. Então, destaque isso para o seu aluno aí. Nós precisamos ter essa responsabilidade, né? E o tempo já é, né? O tempo já é agora. Nós precisamos a cada dia acordar, não pode ficar esperando mais não, que o arrebatamento está na iminência de acontecer, os sinais já estão aí, então temos que ficar atento com relação a isso. A verdade aplicada, ele vai dizer: as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Aqui é muito interessante. Muitas pessoas acabam caindo na indolência, na indiferença, no sono espiritual, porque já se consideram muito crentes, porque outrora já fizeram, outrora já foram usadas pelo Espírito Santo, em outras situações já tiveram grandes êxitos ministeriais, espirituais, e aí a pessoa diz: não, eu já estou tranquilo, eu já sei, eu já sempre fiz, tá bem assim, e muitas das vezes a pessoa está deixando as coisas do passado o iludir, o trazer o sono da indolência e acabando perdendo aí a perfeição diante do Senhor. Então a gente destaca isso para o seu aluno. Todos os dias nós precisamos viver em oração, em jejum, consagração, buscando a santidade, se aproximando mais de Deus. Todos os dias é necessário isso. Isso mostra muito claramente lá naquela parábola das 10 virgens que Jesus falou, né? Se você for observar, todas iniciaram a jornada com as suas lamparinas cheias de azeite. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, o azeite foi acabando e as 5 loucas não tinham na reserva. O que está dizendo para nós? Que elas não vigiaram, elas não tomaram conta, elas não perceberam que aquilo estava acabando, que ia precisar de mais. Então, quem era prudente, levou reserva. E a mesma coisa nós. A gente aceita Jesus, recebe aquela carga do Espírito Santo, começa com todo empenho, com todo vapor, com toda a força, e na passada caminhada a gente vai cansando, vai desanimando. Mas quando nós estamos na vigilância, o que acontece? Quando eu canso, quando eu desanimo, o Espírito Santo de Deus vem e me renova, me injeta uma nova força espiritual e eu continuo na caminhada e continuo de novo, porque a cada dia que eu vejo que eu estou esfriando, eu busco o renovo no Espírito Santo e ele com prazer ele me enche de novo, me exorta, me arruma e eu volto à caminhada e volto ao mesmo nível e às vezes até mais
cheio do Espírito Santo. Essa é a função. A gente caminha, a gente cansa, a gente pode desanimar com as lutas, com a dificuldade. Nós somos seres humanos. Mas quando você tem esse cuidado, quando você sente que está desanimado, sente que já está indo para a igreja mais arrastado, que já não tem mais aquele compromisso, aquele ânimo, você corre por pé do Senhor, você corre no jejum, corre na consagração, busca ao Espírito Santo e o Senhor te dá um ânimo, levanta alguém, te dá uma palavra, te dá um refrigério e você volta para a caminhada. Muitas pessoas não fazem isso, e aí vai esfriando, vai se garantindo nas vitórias do passado, vai desanimando e acaba, quando vendo, já está desviado, longe dos caminhos do Senhor. Sabe por quê, meu? Porque nós vivemos uma batalha espiritual diária. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não cansa de tentar te tirar dos caminhos. O diabo não cansa de tentar fazer você cair no pecado. Ele não cansa não, mesmo. Todos os dias ele está arrumando um jeito de tentar te derrubar. Então nós precisamos a cada dia renovar as armas, renovar as forças, porque é uma batalha contínua. Só vai acabar quando Jesus levar a sua igreja para o céu. Enquanto nós estivermos aqui, estamos em batalha. E quem está em batalha não pode dormir no posto, não pode desanimar, porque senão acaba sendo destruído pelo inimigo. Então destaque isso aí para o seu aluno. E o capítulo que ele traz como referência, o texto de referência, é muito emblemático sobre esse assunto aqui de vigilância e que não podemos nos garantir nas coisas do passado para vivermos o hoje. Quem ele vai trazer? Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 5, que vai falar sobre a igreja de Éfeso. Jesus, através do apóstolo João, escreve uma carta para o anjo da igreja, para os líderes da igreja de Éfeso, e o que ele vai falar? Justamente que eles pararam de fazer a primeira obra. Jesus elogia o início deles, a caminhada inicial deles. Eles são uma igreja boa, uma igreja vivada, mas o que acontece com o passar da caminhada? Eles deixam o amor, deixam a caridade, ou seja, eles tinham muita doutrina, mas não tinham prática, muita ortodoxia, mas não tinha ortopraxia, não colocavam em prática aquilo que aprendiam, aquilo que sabiam. Então, Jesus vai falar, eu preciso que vocês voltem para o início, porque no início vocês tinham as duas coisas, doutrina e prática. Vocês ensinavam e vocês amavam, vocês tinham misericórdia, vocês eram completos. Agora vocês só querem saber da teoria, da doutrina, mas não colocam na prática. Então precisa voltar. E ele vai dizer, lembra-te de onde caíste. Ou seja, se você largar as primeiras obras, parar de fazer o evangelho completo, é considerado uma queda. Lembra da onde caíste. Não está falando para eles que eles estavam em pecado, nada disso, mas a deixar de fazer o amor, deixar de praticar o evangelho completo, é uma coisa que incomoda o Senhor. E aí ele diz, olha, lembra da onde caiu, onde vocês faziam e vocês pararam de fazer. Senão, quando eu voltar aqui, vou tirar o lugar de vocês, o seu castiçal. Ou seja, vou tirar a igreja de vocês, vocês não vão alcançar a salvação porque não praticaram as primeiras obras. Olha aí, a Bíblia diz lá em Tiago que a fé sem obras ela é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você veja como uma coisa sutil estava tirando a igreja da posição, ao ponto do Senhor Jesus dizer, se ajeita, se arrepende, porque vocês estão indo errado. Senão vão tirar vocês do castiçal, vão tirar vocês do ambiente. E o que aconteceu? Aonde está a igreja de Éfeso hoje? Eles não se ajeitaram, meu. E aí então você vê qual é a importância de nós mantermos a caminhada no mesmo top, na mesma marcha, no mesmo ritmo, no mesmo padrão, né? Não deixar a cadência cair espiritual. É isso que a gente precisa ficar atento, porque quando a gente deixa alguma coisa, o Senhor Jesus ele não se agrada. Ou seja, se a igreja estiver faltando alguma parte, não está completo. O evangelho ela é equilíbrio, ele precisa estar igual a igreja primitiva, no partir do pão, na comunhão, nas orações, no jejum, na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja completa.
Então esse é o padrão que nós precisamos ter até os dias de hoje. Precisamos observar se estamos vivendo um evangelho completo, um evangelho equilibrado. Não podemos ser nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nem muito para a prática e deixar a doutrina, nem muito para a doutrina e deixar a prática. Precisa haver um equilíbrio. Assim como um avião precisa de duas asas, nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor orienta nas duas pontas. O relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. Então a gente precisa estar com essas duas asas para que a gente possa voar completamente conforme a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E aí a gente entra, na lição propriamente dita. E a introdução, ele vai dizer que nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinal de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Olha aí, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, aquelas igrejas que o apóstolo João entrega a carta que Jesus manda, são igrejas que estavam dentro dessas características. Então a gente vai perceber que eram 7 igrejas, somente 2 estavam no padrão. Então tinham 5 erradas. Então a gente destaca isso para o seu aluno aí, que a tendência da maioria é esfriar. Então a gente precisa ficar atento a isso a cada dia para que esse esfriamento não venha sobre a nossa vida, ou se estiver vivendo assim, pedir ao Espírito Santo para que nos encha, nos queime de novo, nos encha do seu espírito, do seu vigor, para que a gente consiga voltar a caminhar de forma equilibrada. Amém? Glória a Deus por isso. Aí vai falar, capítulo 1, as igrejas da Ásia, meu irmão. Aí ele vai dar o exemplo justamente das igrejas que estavam passando por esses problemas de esfriamento, por esse problema de desequilíbrio espiritual. E a primeira que ele vai trazer era Éfeso. E eu gostaria de destacar algumas características dessa igreja, para você ver como eles estavam e ainda deixavam algumas coisas a desejar. Era uma igreja boa, você vê. Ela é enaltecida pelo seu trabalho, pela sua paciência. Ela refutava aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Elas eram intolerantes à heresia, E aí você vê que a igreja tinha um comportamento muito bom. Trabalhava, paciência, não aturava heresia, não deixava heresia entrar. Mas e aí eu lhe pergunto, o que aconteceu com essa igreja? Ela se tornou uma igreja fria. Por quê? Se tornou fria no amor, E aí Jesus chama a atenção dessa igreja, porque eles tinham todo esse cuidado, todo esse radicalismo ali. Nós somos uma igreja que trabalhamos, nós temos paciência em Cristo, nós não toleramos pessoas erradas, não toleramos as heresias, mas o amor ao próximo, o cuidado, as coisas, eles foram deixando para o lado, foram ficando uma igreja muito radical e sem olhar para a parte do amor, que o ministério de Cristo ele sempre foi exortativo, mas amoroso mesmo. Jesus sempre procurou mostrar, denunciar o erro da pessoa, levar a pessoa a se arrepender, mas tudo era feito com amor, tudo era feito de forma com que aquela pessoa se sentisse bem, para que ela pudesse se arrepender e voltar a caminhar de forma correta. Você vê claramente isso ali na passagem daquela mulher adúltera que foi levada diante de Cristo para aqueles sacerdotes, os escribas, os fariseus, tentar Jesus diante da lei, dizendo que ela devia ser apedrejada. E você vê claramente Jesus ali cuidando dela, amando aquela mulher, e ele consegue ali reverter o quadro com todo o amor e exortou aquela moça para que ela não pecasse mais. Ele mostrou para ela que o que ela fazia era errado, que o que ela fazia realmente dava como sentença o apedrejamento, mas ele faz de uma forma tão amorosa que aquela mulher ela sai dali totalmente arrependida e não há mais registro que ela tenha voltado a praticar o erro. Então você vê como Jesus exortou, como Jesus combateu o pecado e como Jesus amou aquela mulher, porque ele tinha esse cuidado de combate às heresias, de combate ao pecado, mas no amor. E a igreja de Éfeso
ela não se atentou a isso e ela começou a esfriar justamente no amor. Tornou-se muita doutrina, muito forte na doutrina, mas acabou assim também afastando o amor, afastando aquilo que traz, que chama a atenção, que convida, né? O aconchego, o acolhimento do evangelho. Ele traz o pecador para perto, ele abraça o pecador, mas ele orienta e exorta para que deixe o pecado. Esse é o perfil do evangelho. Você consegue acolher, né? Venha como estás, mas não fique dessa forma. O Espírito Santo vai te transformar para você ficar numa forma correta. Então, é esse perfil que a gente precisa ver. Só que o que aconteceu? Lá em Éfeso eles mornaram, eles esfriaram, né? Então a gente percebe aí que o Senhor Jesus percebe quando o nosso amor esfria. E não só relacionado com o próximo, destaque isso com o seu aluno, mas relacionado também à sua pessoa, à sua obra, às coisas do reino. Ele percebe quando a gente vai só de casca, só por aparência, mas não temos mais aquele entusiasmo, aquele amor, aquela alegria de fazer a obra do Senhor. Então, tudo isso influencia e nós precisamos melhorar, porque a gente precisa ter doutrina, mas a gente precisa ter amor. A gente precisa fazer a obra do Senhor com alegria. As coisas do reino precisam ser gratificantes para nós, não somente só fazer como religiosidade, como a igreja de Éfeso estava fazendo. Eles se preocupavam muito em não ficar no pecado como aquelas pessoas, aqueles heréis, mas também não cuidavam do amor, de ter que amar o próximo, de cuidar do próximo. E isso aí Jesus chamou a atenção deles e nós precisamos ficar atentos também, né? Porque ser morno é uma qualidade que o Senhor abomina, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Às vezes o novo convertido é muito animado e faz a obra com toda a influência, todo o amor. Mas com o passar do tempo, as lutas, as dificuldades, as decepções, as perseguições, faz aquela pessoa esfriar e acaba ele deixando algumas coisas de lado, cai numa indiferença, num esfriamento espiritual que Deus não aprova. Então, destaque isso para o seu aluno. E a igreja de Laodiceia, ele vai trazer também essa igreja, ó. Essa daqui ainda tinha uma característica pior. Laodiceia estava toda errada diante de Deus, não tinha amor, não tinha nada, eles viviam ali, né, de uma forma morna, apática, e até tinha doutrina, você não vê Cristo reclamando deles por falta de doutrina, mas eles estavam totalmente assentados nas suas próprias forças, meus irmãos. Aqui há um erro gravíssimo da igreja de Laodiceia. Eles se consideravam suficientes e não precisavam do agir do Espírito Santo. Se ficaram muito fiados nas suas riquezas, se consideravam ricos, se consideravam igrejas poderosas, eram igrejas lindas, eram igrejas cheias, eram igrejas que tinham muitas riquezas, e aquilo ali trouxe uma falsa visão, uma falsa realidade de segurança, e aquilo a igreja ali mornou, não quis mais saber das coisas de Deus, das coisas espirituais. Eles achavam que tudo eles resolveriam na força do braço, na força do dinheiro. E o que aconteceu? Jesus exortou eles gravemente. Laodiceia não levou nenhum elogio, muito pelo contrário, o Senhor repreendeu eles em vários aspectos. E eles achavam que eram ricos, achavam que eram fortes, e Jesus diz: vocês são pobres, vocês são fracos, vocês são miseráveis, vocês estão nus, estão cegos. Essa é a pior característica, quando a pessoa acha que está bem, acha que está servindo ao Senhor, acha que está com comunhão com Deus e está totalmente longe da presença do Senhor e do Espírito Santo. Essa é a característica da igreja morna, a igreja que o Senhor Jesus vai vomitar. Ou seja, eles tinham muito compromisso com as coisas naturais, se preocupavam em fazer muitos templos, se preocupavam em se vestir bem, se preocupavam em ter riquezas,
A história diz que eles passaram ali um período de um terremoto e destruiu a cidade ali, as igrejas, e eles se reconstruíram através de seus próprios recursos. E aquilo ali levou eles a um grau de soberba, um grau de achar que tinham tudo resolvido, que podiam viver do seu próprio braço, que se afastaram cada vez mais de Cristo e batiam no peito e diziam: nós somos uma igreja linda, nós somos a igreja avivada, nós somos uma igreja boa, tá cheio, tá top, tá todo mundo aqui, nós somos um sucesso. Mas no mundo espiritual, diante do Senhor Jesus, que é o que vale, é o que vê as nossas obras e é o que garante a nossa salvação, diante do Espírito Santo, eles estavam totalmente fora do padrão, totalmente errados, ao ponto de Jesus dizer que eles eram miseráveis, eles estavam nus, eles eram pobres e estavam cegos. Era uma igreja morna que Jesus iria vomitar. O maior perigo do cristianismo é quando você acha que não precisa de coisa nenhuma, que você está bem, quando você acha que está dominando tudo, que tudo está indo de vento em popa, porque o mundo está te aplaudindo. Porque diante da sociedade você é um sucesso. Mas o que vale para nós é como nós somos vistos no céu. A opinião que vale sobre a nossa vida não é a opinião que você tem de você mesmo, não é a opinião que o próximo tem de você. O que vale sobre a nossa vida é a opinião que Jesus Cristo tem de nós. É essa opinião que vale, é essa opinião que vai definir se você vai viver com Cristo ou se você vai viver longe de Cristo. É isso que a gente precisa entender. Jesus diz que estava à porta da igreja de Laodiceia. Quantas igrejas, quantos cristãos, quantas pessoas Jesus está à porta dizendo: você está indo e eu estou longe. Acorda, desperta, volte para o primeiro amor, volte para mim, deixa eu entrar, deixa eu te orientar, observe as minhas orientações. Mas a pessoa acha: não, estou bem, está todo mundo me aplaudindo, eu estou certinho, está tudo certo. E aí a pessoa está longe do Senhor, está morno, porque está preso somente nas coisas terrenas. Eles só estavam bem diante da sociedade, mas diante de Deus estava mal. Por isso, nosso título diz: a necessidade de contínua e de permanente vigilância à santidade e preparação para ir morar no céu. Então destaque isso para o seu aluno e nós vamos para o tópico 1.3, permanente vigilância. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser um sinal de esfriamento espiritual. Um estado que deve ser revertido com urgência para evitar que esfriemos na fé, como aconteceu com a igreja de Éfeso e Laodiceia. Então a gente precisa voltar o mais rápido possível. Fique atento aos sinais. A permanente vigilância mostra justamente isso. Você fique atento aos pequenos sinais. É como o livro de Cantares fala: fique atento, ó vigilante, ó o que está na torre de vigia. Fique atento às raposas, mas fique atento também às raposinhas. Isso é que muitas das vezes nós não vemos. Porque ficar atento às raposas grandes é muito fácil. Às vezes a pessoa diz: eu não roubo, eu não adultero, eu não estou em fornicação, né? Eu não sou mentiroso, eu vivo uma vida legal, eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Mas você está esquecendo das pequenas coisas. Não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para ler Bíblia, não vai mais à escola bíblica dominical, você não quer mais ir nos cultos de doutrina, nos cultos durante a semana, nos cultos da igreja, não quer participar, não quer se envolver nas coisas de Deus, não se voluntaria para ir no evangelismo, no ar livre, pregar, entregar um folheto. Olha aí as pequenas coisas. Quando você vê, você já esfriou, já desviou e as coisas do mundo já tomaram a sua vida. Daqui a pouco você já está, ao invés de ir para a igreja, está vendo novela em casa. Daqui a pouco, ao invés de ir para um evangelismo, está assistindo futebol. Daqui a pouco você não está mais lendo Bíblia, está vendo coisa na Instagram, na internet. São as pequenas coisinhas. Por isso, quem está na vigilância, ele precisa ficar de olho, porque essas coisas são sinais de quê?
de esfriamento espiritual. E aí, se você não reverter isso através da ação do Espírito Santo, mudar a sua postura, mudar o seu comportamento, o que vai acontecer? Vai virar uma igreja de Laodiceia. Porque vai achar que está crente, vai achar que está certinho, mas não está vendo as raposinhas comer. E aí, quando você vê, está fora da salvação. O arrebatamento vem, você não entrou. Quando você vai ver, porque estava uma igreja fria, estava uma igreja desanimada. E aqui não confunda, por favor, igreja quente, fervor espiritual com movimento, não, meu. Isso aqui não está falando disso. Quando você vê uma igreja fervente, uma igreja firme na palavra, uma igreja que tem fervescência do Espírito Santo, uma igreja quente, é uma igreja que vive na oração, que vive no jejum, que tem prazer no evangelismo, tem prazer no ar livre, tem prazer para ir na escola bíblica dominical, gosta de se envolver com as coisas de Deus, gosta de entregar um panfleto, gosta de falar de Jesus. Aonde ela está, ela sempre arruma uma brecha para dizer que Jesus é bom, que Jesus está no controle, para falar de Jesus. Esse é o crente quente. Então criou-se uma visão hoje neopentecostal de que igreja crente é a que movimenta, é isso, é aquilo. Não, meu. Igreja quente é a que está firme na palavra do Senhor e tem fervor pelas coisas de Deus. Muitas das vezes a pessoa vai para o culto, roda, pula, faz, mas quando sai de lá, não lê Bíblia, não ora, não fala de Jesus, não entrega folheto, não faz nada. Então está frio, está morto, está morno espiritualmente. Fica o dia todo no celular, olhando coisas do mundo aí que não tem nada a ver e não se envolve com as coisas de Deus. Então a gente precisa olhar esses sinais e voltar urgentemente. A vigilância é isso, quando você vê pequenos sinais, você já intervém, você já age, você já procura ajuda para quê? Para que aquilo não vire e não chegue a uma tragédia consumada, como aconteceu na igreja de Laodiceia. Geralmente, o esfriamento é forma sutil, começa de maneira sutil, gradativa e vai tomando dimensões, que compromete a vida espiritual, e quando a vida espiritual está ruim, todas as outras áreas da nossa vida estão ruins, mesmo que você olhe e ache que esteja bom. Veja o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Na autoavaliação de Laodiceia, eles estavam muito bem, meu irmão. A vida deles era boa, eles tinham riqueza, eles tinham aplauso da sociedade, eles eram uma igreja de sucesso, todo mundo queria ser da igreja de Laodiceia. Aparentemente eles estavam perfeitos, mas o espiritual estava ruim. E quando o espiritual está ruim, tudo está ruim, por mais que o mundo diga que esteja bom. Que aí Jesus, quando olha, que é a opinião de quem vale, ele vai dizer, ó, vocês acham que estão ricos? Vocês são pobres. Vocês acham que são destaque? Vocês são miseráveis. Vocês acham que estão bem arrumados? Vocês estão nu. Vocês acham que vê tudo? Vocês são cego. Olha aí. Então o que acontece? Por quê? A vida espiritual estava toda quebrada. Porque se afastou, se esfriou, aos pouquinhos foi achando, não, a gente dá um jeito aqui, a gente resolve com o nosso braço, deixa pra lá, vamos fazendo. E aí o que aconteceu? Tomou essa repreensão severa do Senhor Jesus, ao ponto de Jesus dizer que estava a ponto de vomitar aquela igreja. Então, destaque isso para o seu aluno. O esfriamento espiritual faz a gente ficar morno e a gente acaba sendo vomitado da presença do Senhor Jesus. Destaque isso para o seu aluno. E a gente finaliza o capítulo 1 dizendo: se não voltar logo ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. Se não voltarmos às primeiras práticas, ao que a igreja primitiva fazia, doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão, coinonia, oração, jejum, cuidado um com os outros, presença do Espírito Santo, se não voltarmos nisso, não teremos o refrigério do avivamento, da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. E aí ficaremos uma igreja totalmente vulnerável na caminhada dos dias de hoje aos ataques do inimigo. Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2, vamos falar sobre o movimento montanista.
os montanistas, eles pregavam uma nova revelação concedida a eles. Veremos aqui a conexão desse movimento com o pentecostalismo. Olha, no final do primeiro século, a igreja começou a esfriar, como aconteceu em Éfeso, em Laodiceia, igrejas que tinham sido plantadas pelo apóstolo Paulo, igrejas que tinham sido preparadas pelos apóstolos, que vinham na doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos morreram, a coisa foi passando o tempo, e aí o que aconteceu? A igreja foi desequilibrando. Eles não tinham mais aquela completude, aquela plenitude que Atos 2 fala em todas as áreas. Oração, jejum, comunhão com os irmãos, doutrina dos apóstolos, essas coisas todas que eles viviam ali, onde a presença do Espírito Santo era notória na vida deles ali, porque eles tinham todo esse arcabouço preparado para o Espírito Santo poder agir. No final do primeiro século, a coisa foi degringolando. E aí, por causa disso, foram se levantando movimentos, pessoas que viam alguma coisa errada e se levantavam para tentar consertar. Só que aqui vai um adendo muito importante. Não somos nós no nosso braço que vamos resolver os problemas das igrejas. Quem resolve o problema da igreja, quem ajusta a caminhada da igreja é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é o consolador, é Ele que é o doutrinador, é Ele que é o exortador, é Ele que mostra aonde nós estamos errando. Então nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo para ajustar as nossas veredas. E aí aqui a gente vai ver vários movimentos. Agora você precisa alinhar a Bíblia com os fatos históricos, para que você veja o que aconteceu nessa fase da igreja inicial. Então esse movimento montanista era usado por um homem chamado Montano, que ele foi tentar arrumar, algumas coisas com boa intenção, com uma boa visão, porque a igreja estava esfriando, estava deixando o mundanismo entrar, então ele tentou recuperar aquilo ali e influenciou muitas pessoas. Até o próprio Tertuliano, pai da igreja, ele passou ali a frequentar e ser influenciado por aquelas ideias, mas eles também, a igreja sempre teve que enfrentar, como o nosso comentarista diz, tanto o esfriamento espiritual quanto em relação à segunda vinda de Cristo. Então, as igrejas apresentavam esses comportamentos, ou esfriava de um lado, ou esfriava de outro, ou, não tinha mais a expectativa de volta de Cristo, ou tentava muitas das vezes, esfriar com a segunda volta, ou também com relação à doutrina dos apóstolos, e aí aos dons do Espírito. A igreja começava a dar essa esfriada e se levantava esses movimentos tentando melhorar, tentando reformar, arrumar essa situação. Mas a gente precisa entender que quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. E esse grupo aqui do montanista, o que acontece? Ele tinha alguns erros. Por mais que ele tinha esse zelo, ele quisesse voltar ali com os dons espirituais, voltar com o fervor do Espírito, porque a igreja estava muito engessada, a igreja estava muito fria, só estava trabalhando nas coisas humanas, na coisa terrena, e ele queria voltar com a emoção da presença do Espírito Santo, dos dons. Mas aí ele vai apresentar alguns excessos, alegava, por exemplo, que os seus críticos alegavam que Montano tentava equiparar as suas declarações proféticas ao nível das Escrituras. Então o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se alguém tentasse pregar um novo evangelho, se fosse anátema. Então a gente tem que ter muito cuidado, que muitas das vezes a empolgação, aquela tentativa de resolver acaba piorando, porque não é na força do nosso braço. Então esse grupamento, esse grupo de montanismo que veio através dessas orientações desse homem chamado Montano, apresentou excessos. Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e dos escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição quanto às manifestações espirituais. Contra esses exageros,
houve uma forte reação da igreja. A igreja não aceitou esses movimentos, porque ele estava tentando ali, ó, né, até mexer com a autoridade dos escritos dos apóstolos. Se você for olhar o Novo Testamento, todas as cartas ali foram escritas pelos apóstolos, né? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, né? Então, se você critica e tenta mexer naquela autoridade ali, você está indo contra o cânon sagrado, contra a palavra de Deus. Então, isso é uma heresia. Então, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Veja que ele tentou consertar, trazer dons do Espírito, fazer de novo liberdade, deixar o Espírito Santo agir, mas aí ele errou em outras pontas, em outras partes. Então a gente precisa entender que quem vai ajustar a igreja, quem arruma, quem é o fiel da balança, sempre foi e sempre será o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem a sua igreja com algum problema, com alguma coisa, busque, né? Peça ao Espírito Santo que tome a direção ali, que comece a mover, traga um avivamento bíblico na presença do Senhor ali, para que aquela igreja volte a caminhar de forma adequada. Não tente resolver na sua própria força, porque vai dar confusão, vai dar choque de opiniões, você vai acabar se levantando contra a liderança da igreja, e isso é terrível, é rebeldia, vai dar confusão, o Espírito Santo não habita aí. Quando a gente precisa reformar, a gente precisa reformar para voltar para como a igreja primitiva era. Lá é o nosso modelo. Atos capítulo 2 é o comportamento que a igreja precisa ter por todos os séculos até Jesus voltar. Esse é o padrão, esse é o modelo. Então, quando precisa ajustar, a gente tem que ajustar para voltar para aquele padrão e não ajustar para tentar inventar ou atualizar ou modificar como estamos caminhando. Então, esse movimento errou nessas partes. Então, ele ficou tentando ali tirar a autoridade dos escritos dos apóstolos, colocar sua visão como doutrina bíblica. Então, ali trouxe muitos problemas. Então, a igreja foi contra esse movimento. Então, a gente precisa entender isso. E o afastamento da doutrina dos apóstolos, né? Então a gente vai ver que com o passar dos anos, depois da morte dos apóstolos, depois que passou aquele primeiro impacto, o que aconteceu? A igreja foi se afastando do Espírito Santo, foi se afastando da doutrina dos apóstolos, da palavra do Senhor, e foi vivendo agora como? Através de gestão humana, sabedoria humana. Não funciona coisas humanas, coisas terrenas, em ambientes que tem que trabalhar com o sobrenatural de Deus. A igreja foi criada, a igreja foi concebida, a igreja foi preparada através do Espírito Santo de Deus. É Ele que guia, é Ele que conduz, é Ele que direciona a igreja, meu. Quando você se afasta da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, daquela maneira padrão de viver da igreja lá do início, o que acontece? Entra muito a parte humana. Quando começa a entrar a parte humana, o Espírito Santo vai saindo, e aí o humano vai tentando resolver, e as coisas vão se esfriando, como aconteceu com a igreja de Laodiceia. Então destaque isso para o seu aluno. Não podemos deixar que a igreja se afaste da doutrina dos apóstolos. Não podemos deixar que o homem seja gestor da igreja. Não, quem manda na igreja, quem gera a igreja, quem é o cabeça da igreja é Cristo, através do Espírito Santo de Deus que está conosco aqui guiando, e era Ele que agitava, que fornecia, que formava ali, trazia o poder para a igreja viver num movimento, viver num constante fervor, para que ali sinais e maravilhas fossem feitos e alcançasse o pecador e trazesse almas para o reino de Deus. Nós precisamos voltar a ser 100% dependente do Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, precisamos ter o padrão de Atos 2. A doutrina dos apóstolos, ficar próximo da palavra, ficar firme na palavra, né? Comunhão, partir do pão, oração, jejum, as coisas não é. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus por isso. Aí a gente vai para o capítulo 3, né? A gente fecha o capítulo 2 dizendo:
Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Por isso se levantou esses movimentos, se levantou essas coisas todas, porque era muita gente para mandar, muita gente dando pitaco, muita gente tentando resolver conforme a sua cabeça, quando na verdade quem precisava agir era o Espírito Santo de Deus. Quando o homem se mete, o Espírito Santo não atua, ele só funciona, ele só age quando ele é o primeiro, quando ele é o primesia, quando ele é o cabeça, quando é dado toda a soberania ao seu agir, aí ele age e nos ajuda a viver uma igreja melhor. Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3, meu irmão, lições e alerta dos primeiros séculos. A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então destaque isso para o seu aluno aí. Não podemos nos acomodar, nos esfriar e ficar indiferente. Isso tudo aqui acontece, comodismo, esfriamento, indiferença, tudo isso acontece quando a gente apaga o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo de lado e tenta resolver com a nossa própria força. Por isso, nosso apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, vai nos orientar: não extingueis o Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3.1. Lidando com exageros e equívocos. É preciso prudência para lidar com os exageros e equívocos que venham surgir na igreja, né? Aqui é um tópico muito importante para você ver como nós devemos agir diante de equívocos e problemas que a igreja está passando. Precisamos agir como o apóstolo Paulo agiu na igreja de Corinto. A igreja estava desequilibrada, tinha dom, tinha tudo ali, mas estava uma bagunça, estava tudo errado. Então o que o apóstolo Paulo faz? Sobre a influência, sobre o direcionamento do Espírito Santo de Deus, olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele vai ali, orientar, instruir, corrigir, esclarecer e sem deixar o agir do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele corrige a igreja, ele arruma a igreja, mas sobre a direção do Espírito Santo. Então a igreja de Coríntios agora ela está instruída, os dons continuam, as coisas do Espírito Santo acontecem, mas ele vai ajustando, ele vai arrumando todas as más práticas que Coríntios estava fazendo. É assim que funciona. Quando a gente vê uma igreja errada, uma pessoa fora da caminhada, você precisa exortar, instruir, redarguir, você precisa corrigir aquela pessoa, mas na sabedoria do Espírito Santo de Deus e não na sua própria força, como os movimentos queriam fazer, como Montano tentou fazer com as suas próprias ideias, com as suas próprias coisas. Não, o apóstolo Paulo escreve sobre a unidade do corpo, responsabilidade de cada membro, propósito dos dons, necessidade de ordem, decência, o caminho mais excelente que é o amor. Tudo isso está dentro da sua carta, ele orienta a igreja. E por quê? Porque foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo ali com certeza fez muito mais efeito. Então destaque isso para o seu aluno, Aprenda a lidar com equívocos e excessos através da palavra. Mostre na palavra que aquilo ali está errado. Mostre através da Bíblia. E você fazendo assim, você vai ter autoridade do Espírito Santo de Deus e aquilo vai se tornar eficiente e eficaz e você vai ver mudança sobre aquela situação. Se tentar resolver com o seu próprio braço, gera confusão, gera conflito e acaba não resolvendo nada. Então destaca isso para o seu aluno. Capítulo 3.2. O contínuo autoexame. Então a gente vai perceber que a necessidade de sempre estarmos nos examinando. Se nós olharmos no Antigo Testamento, você vai ver o próprio povo de Israel passando por isso aqui. Eles tinham forma de crente, eles tinham corpo de crente, eles se vestiam como crente, mas eles não tinham o quê? Intimidade com o Deus dos crentes.
não tinham comunhão com Cristo, porque estavam frios. Misturaram as coisas do mundo na coisa de Deus. O Senhor não aceita isso. Nós somos exclusivos servos do Senhor. Então o que acontecia? Eles faziam as festas, eles cumpriam a lei de Moisés, mas não tinha a intimidade, não tinha o interior ligado com Deus. Estavam ali só de casca. E aí o que aconteceu? O Senhor não se agradava da caminhada deles, ao ponto de usar o profeta Isaías para dizer: olha, tudo isso que eles estão fazendo aí é abominação. Eu não quero mais nem saber da oração deles, não aceito essas festas, não aceito nada disso, porque o coração deles, Isaías, está longe de mim. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta sabe onde vive, a ovelha sabe onde bebe, mas o meu povo não me conhece, Isaías. Então tudo isso aí não serve. Por isso nós temos que fazer o autoexame, né? Nós precisamos entender que as experiências do passado, mais uma vez eu repito, não garantem as vitórias do futuro. Israel olhava e dizia: não, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que atravessou o Mar Vermelho, nós somos o povo que invadiu Jericó, nós somos o povo que o homem orou, o céu parou, o sol parou, a lua parou. Olha que coisa, nós somos o povo de Deus, que Deus fez maravilhas através de nós. Mas isso tudo foi no passado, com pessoas que tinham compromisso externo e interno com Deus. Então o Senhor fazia sinais maravilhas, porque esses homens, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, tinham intimidade com Deus por fora e por dentro. Mas com o passar do tempo, os reis de Israel foram se misturando, não tinham mais intimidade com Deus por dentro, já tinha feito aquele sincretismo, se misturado com as coisas do mundo e queriam viver de aparência. E achando que ali Deus ia trabalhar, mas na verdade eles estavam longe do Senhor, o Senhor não estava dentro daquilo ali. Por isso eles tinham que se autoexaminar e ver como nós estamos nos comportando. Nós estamos nos comportando como Moisés se comportou lá no deserto, como Moisés se comportou quando saiu do Egito, com intimidade com Deus, em obediência a Deus. Nós estamos nos comportando como Josué, como Elias, como Eliseu. Não, eles não faziam o autoexame. Eles olhavam e viam: tá tudo bem, nós estamos aqui, está no templo, está tudo certo, a roupa, a festa, o calendário, mas o Senhor estava longe. Cadê o autoexame? E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Como falou lá no início, não adianta você ser crente há 20, 30 anos e dizer: não, eu fiz, eu era pregador, fazia, acontecia. Hoje, o que você faz? Como está a sua intimidade com Deus? É a nossa responsabilidade mesmo. Observar a nossa vida, nos autoexaminar, para ver como é que a gente está na caminhada hoje, para ver se a nossa vida está agradando ao Senhor ou não. Faça essa oração: Espírito Santo, me mostre se eu tenho alguma prática em mim que é ruim, alguma coisa que não te agrada, me desperta, me incomoda, para que eu possa tirar, porque só assim nós vamos ter uma igreja avivada, só assim nós estaremos prontos para o arrebatamento. E é muito sutil mesmo. Às vezes a pessoa está lá no culto, está fazendo um monte de coisa, mas o Senhor está olhando de lá e está dizendo: está morno, estou vomitando, não estou recebendo, está cego, está nu, está miserável, não está me agradando, porque só tem a casca. Então destaque isso para o seu aluno. Só através do autoexame, à luz da palavra e auxílio do Espírito Santo, é que nós vamos saber se estamos realmente avivados do jeito que Deus quer que a gente esteja avivado, que é com a intimidade com Ele. Então a gente tem que ver nosso comportamento. Crente avivado tem comportamento de santidade. As coisas do mundo incomodam, as coisas do mundo tiram o teu sossego. Você não se ajeita, você não consegue se aformatar ali, porque você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo não dele. Quando você já não faz mais ligando, as coisas do mundo já não te incomodam mais, você já está tentando dar jeitinho, já vive no pecado e vai para a igreja, vai dando jeitinho, não, depois eu vejo, depois acaba, depois eu arrumo, tá morno, tá frio, e Jesus vai acabar te vomitando se você não se arrepender e voltar. Então desperta, meu irmão, temos que despertar rapidamente, porque é urgente. Quando o cara começa, depois eu vejo, estou no pecado, mas depois eu arrumo, vai dar tempo, já foi, já está esfriado, já está fora do padrão. Quem quer viver em santidade com o Senhor é vigilância todo dia e é urgente se arrumar.
A pessoa sente urgência, eu quero me ajeitar, isso não posso ficar assim, eu tenho que me limpar, eu tenho que me arrumar. Aí você vê um crente que realmente está sendo movido pelo Espírito Santo, porque está mudando o comportamento dele, a presença do Espírito Santo de Deus. A padrão de Cristo ainda é santidade, verdade e fé. Isso é que Jesus busca. Deus não busca a sua performance, né? Se você canta muito, se você se veste bem, se você é bonito, se você fala bem. Nem isso que Jesus olha não, meu. O que Jesus olha é se você é verdadeiro, se tu tem fé, se tu tem santidade, se a tua vida é verdade, se o que tu fala na igreja é o que tu vive em casa. É isso que Jesus vê, ele te conhece no oculto e no escondido, ele conhece as suas obras, meu. Então a gente tem que atentar para isso aí e vivemos esse evangelho que confronta. O evangelho mostra o pecado, ele confronta, ó, se ajeita, tá falhando aqui, ontem tu tava bem, hoje tá mal, se arruma para amanhã. E assim a gente vai ficando, vai se arrumando, porque senão a gente vira igual Israel, vai fazendo as coisas de Deus só na forma, só na arrumação, só no externo, e Deus, ó, tá longe, tá longe, tá longe de você, e você nem percebeu, igual Sansão. O Espírito Santo saiu dele, ele nem percebia, vivia lá no erro de qualquer maneira, tá crente que tá abafando. Quando ele precisou no ataque do inimigo, ele precisou do agir do Espírito Santo para proteger ele, livrar, cadê? O Espírito Santo já não tinha mais comunhão com ele, deixou ele e ele sofreu os ataques do inimigo, perdeu os olhos, cortaram o cabelo, foi uma confusão terrível na vida dele, e só depois disso tudo ele se arrependeu, se recuperou da presença do Espírito Santo, mas acabou morrendo ali de uma forma muito cruel. Por quê? Porque não vigiou, não se autoexaminou constantemente. Então destaque isso para o seu aluno aí. E para a gente finalizar, meu, capítulo 3.3, o contínuo avivamento, né? Capacidade para pregar com intrepidez, ou seja, nós precisamos estar em contínua vigilância para termos a vida em santidade. Para quê? Para que o Espírito Santo tenha prazer em habitar em nós e daí você ter uma constante avivamento no pregar, no agir, no fazer a obra do Senhor, para que você tenha o fervor de estar sempre em movimento para a obra de Deus, e não desanimar e não parar. Então por isso, lá em Atos 4:29, você vê a oração que eles fizeram nesse versículo. A igreja estava perseguindo, Pedro tinha acabado de ser orientado pelos sacerdotes a não falar mais de Cristo, apanhou lá uma confusão danada, e aí quando ele conta para os irmãos, o que eles fazem? Eles entram em oração e pedem: Senhor, nos aviva, nos coragem, nos dá o espírito de ousadia para vencermos as leis dos homens, para pregarmos o teu evangelho apesar das perseguições. Olha o avivamento, o que é? Fazer você ter coragem, ter intrepidez, ter força, ter disposição para pregar o evangelho mesmo que você morra. Isso é ser avivado. É você chegar para o pecador e exortar no pecado. É você chegar no mundo e dizer que a sua caminhada é diferente deles. É se ter posicionamento cristão. Isso é ser avivado. Não é ficar rodando, não é ficar pulando na igreja, fazendo um monte de estripulia dentro de quatro paredes, não. Quem tem o avivamento do Espírito Santo, ele faz a diferença, é quando ninguém está vendo. Ele faz a diferença, é na hora que o ambiente está contrário à pregação do Evangelho. É aí que a gente vê se eles eram avivados ou não. Aí você vai ver, ó, se falar nós vamos te bater, vamos te dar uma cota. Pode preparar o açoite aí que nós estamos aqui falando que Jesus salva, cura e liberta. Eles apanhavam e continuavam pregando. Vamos matar vocês no Coliseu, vamos jogar pro leão. Pode preparar o leão, nós não vamos parar de pregar. Isso é avivamento, meu. É pregar o evangelho, é falar de Cristo, é ter vida de santidade quando vai doer na tua carne. Isso é ser crente avivado. É abrir mão dos prazeres da carne em prol do reino de Cristo. Isso é fazer a diferença. Isso é ser crente avivado. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E aí a gente tem que se avaliar, meu. Se você tem essa coragem, se você tem intrepidez do Espírito
para se posicionar contra o pecado, para se posicionar contra o reino das trevas, para se posicionar contra o pecado desses que estão próximos de você, para ficar, as 20 das vezes, de laços de amizade cortados, porque você falou na palavra do Senhor, você apresentou ali denunciou aquele pecado e as pessoas não querem mais falar com você. Isso é ser crente avivado, é sofrer na carne pelo bem do evangelho, para fazer a vontade do nosso mestre, que é o Senhor Jesus, que mandou ir de pregar por todo mundo o evangelho. E pregar o evangelho é se posicionar, meu. É enfrentar tudo e todos para que o evangelho verdadeiro seja pregado. Essa é a reforma, esse é o avivamento que nós precisamos. Por isso ele está dizendo, contínuo avivamento, é através da presença do Espírito Santo. No seu braço, na sua força, você não vai conseguir. Quando a bicho pegar, quando a perseguição chegar, quando você for rechaçado, você vai acabar ficando fraco e vai acabar se conformando com o mundo. Só consegue vencer perseguição, só consegue entregar a vida por Cristo crentes que são avivados e cheios do Espírito Santo de Deus. É para isso que serve o avivamento, é para fazer a diferença para o reino de Deus, como os crentes lá do início e os apóstolos faziam, amém? Destaque isso para o seu aluno e nós finalizamos dizendo que é preciso evitar o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Para que a gente consiga vencer isso aqui, não deixar comodismo, não deixar indiferença, não deixar esfriamento chegar, só através de oração, jejum, consagração, leitura da palavra, se envolver com as coisas de Deus e tirar as coisas do mundo, para que você tenha um espírito forte e consiga enfraquecer a carne, para que você consiga vencer todas essas situações aqui que são sutis, mas se a gente vigiar continuamente com o auxílio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer. E nós precisamos buscar essa reforma, uma reforma em nós e na igreja que nós servimos. Para quê? Não para se atualizar, reformar e viver como o mundo vive, a tentar fazer um evangelho de inclusão. Não, a reforma que o crente de verdade procura é reformar para voltar às origens, para voltar como se era a igreja primitiva e começar a caminhar de novo daquela forma, onde se fazia tudo que o Espírito Santo agradava e o Espírito Santo era o cabeça da igreja e ia na frente ali da igreja primitiva. Muitos hoje querem reformar para se atualizar como o mundo vive. Muitos hoje querem que a igreja passe por reforma para incluir o mundo dentro da igreja. E não é assim. Reforma na igreja que dá certo é reforma através do Espírito Santo para voltar à origem. E a origem da igreja é Atos capítulo 2. Lá está a igreja padrão, lá está a igreja modelo, lá está a igreja que nós precisamos ser nos dias de hoje para ser uma igreja salva, lavada e remida, e uma igreja que tem condições de trazer o pecador do mundo das trevas e botar ele no reino de Cristo, no reino da luz, para viver uma nova jornada e uma nova caminhada, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada e uma lição de número 2 na presença do Senhor Jesus aí, para a honra e glória do nome dele, amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus e Deus te abençoe para a honra e glória do nome dele, amém?